Oi, turma do livro No Rumo do Mundo de Regeneração, do Divaldo Franco, Manuel Filomeno Miranda, no capítulo 14, Planejamentos e Visita Superior, na parte 4, a qual eu dividi, porque o texto é grande, né? Nós vamos dando continuidade aqui ao texto. Quando retornamos ao normal, permanecemos todos em silêncio profundo, respeitando o inimaginável espetáculo de que participáramos e que deveríamos trabalhar para tornar-se realidade no plano físico, embora as circunstâncias que enfrentamos. A noite esplendia sobre a mata e ficávamos ainda mais comovidos e bem embevecidos com os raios luminosos de variegada cor e intensidade que riscavam os céus na direção da terra. Era o fulgurante lampejo de seres angelicais socorrendo o mundo em sofrimento. Pouco mais de meia hora após retornarmos à nossa sede, encontrando-a em movimento espiritual muito significativo, uma oração sem palavras cantava-me no coração, em retribuição à ímpar ocasião de viver aqueles inovidáveis momentos. Lentamente fomos nos impregnando dos sofrimentos e aflições das multidões em processos de ajustamento, às quais deveríamos também auxiliar. As leis são de reciprocidade, oferecem e solicitam, doam e recolhem. Tudo em natureza obedece a esse vai e vem que termina em suntuosa harmonia. Um sentimento de autopiedade e de compaixão assomou-me ao espírito por considerar a distância que me encontro das mercês divinas, qual um batráquio em noite de luar, deslumbrado sem entender a luminosidade que tudo borda com excelsa beleza. E, não obstante, pensamentos elevados dominaram-me de maneira jubilosa, raciocinando que tudo aquilo e muito mais se encontra ao alcance de todos nós, dependendo exclusivamente da escolha que cada qual eleger. A melodia da voz do guia espiritual do Brasil impregnou-me de tal forma o sentimento íntimo que permaneceu com vibração sonora harmonizando-me todas as células, sem dúvida, como afirmou Jesus. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. No dia seguinte, observamos que as camadas mais densas que envolviam o planeta se haviam suavizado como consequência das vibrações inabordáveis que à véspera varreram o planeta em todos os quadrantes. As pessoas pareciam haver sido banhadas exteriormente de luz suave e interiormente de peculiar esperança. A onda de crimes noturnos diminuiu, permitindo que se voltasse a experimentar o período de ingenuidade, mesmo que por pouco tempo. O importante é que os céus desceram à terra, minimizando as angústias habituais. Não se percebia alteração significativa nos balcões morais das negociatas e dos destrambelhos da politicagem infeliz. Essa hidra de Lerna que sempre se recompõe pior do que na fase anterior. Então, assim, eles concluíram aqui no final do texto aquele encontro que eles tiveram, né? Que eu chamo de pré-eleição aqui, onde o Ismael passou para eles as transformações que o planeta tá tendo, né? E que nós vamos nos tornar um planeta de regeneração, sem dúvida. Nós estamos nos transformando, nós estamos passo para isso, não falta muito, né? Chico Xavier sempre disse que é em torno de 2050, 2057 é a data máxima para que essa transformação ocorra por completo, e que os bons vão ficar aqui. Lógico que ainda vai haver um pouco de sofrimento, né? Ainda vai ter um pouco de tristeza, mas já não é tanto quanto ainda nós temos, né? Mas ele fala da importância que tem desses encontros para falar de Deus. As nossas preces realmente elas são atendidas, mas na medida que nós temos o merecimento, né? Então nesse texto ele frisa bastante. A prece é fundamental na sua casa, no seu dia a dia, todos os momentos você lembrar da equipe espiritual que te acompanha, do seu anjo de guarda, que eles são reais, eles existem, mas eles não são o gênio da lâmpada, né? Eles não vão fazer tudo aquilo que você deseja, não existe essa, faz um desejo que eu vou aqui realizar. É de acordo com o seu merecimento, é de acordo com o seu enriquecimento, aprimoramento espiritual. Você vai ter essa ligação com o plano espiritual direta, né? Aqui ontem foi falado, inclusive, né, que vai haver meios de comunicação aonde não vai precisar mais a pessoa ir para um centro espírita para poder pedir através de um médium que tem estudo uma comunicação de um ente querido que está do outro lado.
Na verdade, já acontece isso através do nosso sonho. Nós temos possibilidade de ver, de ouvir, de conversar, abraçar o nosso ente que está do outro lado do plano espiritual através dos nossos sonhos. Mas a nossa carne é tão densa, nosso materialismo é tão grande, que quando a gente acorda, a gente tem uma leve sensação do que aconteceu durante o sono. Hoje mesmo eu acordei e falei, meu Deus, eu andei tanto, eu acordei cansada, né, fisicamente, e o pensamento assim a mil. E eu não conseguia lembrar onde eu estava, eu não conseguia lembrar com quem eu estava, mas eu sei que sozinha eu não estava, e eu tenho certeza que eu fui em vários lugares essa noite. Só que eu vim com uma leve lembrança, uma coisa assim muito distante. Eu não consigo ligar uma coisa com a outra, não faz sentido ainda para mim o que eu sonhei essa noite. Então, por quê? Porque a matéria é densa, tem aquela questão de que como que eu vou lembrar do plano espiritual se a minha matéria está me prendendo? O meu espírito está totalmente preso a essa matéria. Hoje eu sinto dores no corpo, hoje eu sinto, né, prazeres no corpo. Então esse corpo está muito denso, ele está muito colado no meu perispírito, no meu espírito, de forma que é um só. E aí o lado espiritual, ele está numa gaiola, ele está preso de verdade. Quando a gente está um pouco mais, né, solícito, quando a gente está um pouco mais ligado de verdade à espiritualidade, esse corpo parece que é que nem quando eu falo, quando eu vou para uma mata, quando eu vou para uma represa, quando eu vou passear em um lugar onde tem natureza, eu me sinto outra pessoa. Parece que eu não tenho corpo, que eu não tenho pulmão, não tenho coração, eu não sinto o meu corpo. Eu fico tão leve, parece que se deixar eu saio do carro e saio levitando, saio voando. Sinceramente, não é exagero não. Eu fico muito bem no meio da natureza. Mas aí se eu fico presa dentro de casa e começo, tem que limpar isso, tem que arrumar aquilo, eu fico presa a essas situações corriqueiras de casa, meu espírito fica preso a isso aqui também. Aí no dia a dia eu fico imaginando, né, na época pelo menos que eu trabalhava, eu já acordava falando, meu Deus, hoje eu tenho que fazer isso na escola, hoje eu tenho que entregar nota, fulano, eu preciso de ter uma atenção mais especial para aquele aluno, eu tenho uma questão com o filho, eu tenho uma questão com o marido, eu tenho uma questão com os pais. Então todas aquelas situações em volta me prendia tanto a esse planetinha aqui. Hoje não tem nada que me prenda, só que ainda assim eu tenho a mim mesma que me prende, o meu pensamento, que às vezes está voltado para coisas materiais, e quando ele fica voltado às coisas materiais, eu não consigo me ligar totalmente com a espiritualidade. Então é isso, essa reflexão que eu queria levar para vocês, né? Cuidado com isso, né? Porque a gente se prende tanto, eu tenho que limpar uma coisa, eu tenho que consertar outra, eu tenho que falar com o fulano, eu tenho que mandar o fulano cortar cabelo, eu tenho que levar o outro para o hospital, tem médico tal dia. Então a gente fica tão arraizado com essas situações do nosso dia a dia, e Deus vai ficando para depois. O mais que a gente faz é, meu Deus, me ajuda nisso aqui. É uma prece? É um pedido. Aí quando a gente consegue lembrar de Deus em alguma ocasião para agradecer, a gente fala, Senhor, obrigado, eu consegui, né? Mas obrigado, eu consegui. Por quê? Porque a gente está naquela fase do eu. E o eu só não existe. Tudo que a gente consegue é graças a Deus. Eu já falei isso aqui para vocês numa outra situação, né? Tinha um senhor que vinha na minha casa, que era dirigente de trabalho no centro espírita, e ele dizia que era analfabeto. Então ele pedia para eu dar uma ajuda para ele, para alfabetizar. E nessa que a gente sentava para alfabetizar, às vezes eu falava para ele assim, seu Rivaldo, precisava que colocasse um prego para mim na parede, eu não estou alcançando, não consigo. Ele ia colocar o prego para mim, né? Um ajudava o outro, na verdade. E aí ele falava, graças a Deus, qualquer prego, ele podia colocar 10 pregos na parede, para cada prego ele falava, graças a Deus, graças a Deus. Eu falava assim, mas que exagero, não era melhor ele terminar de fazer o serviço e falar, graças a Deus, terminei? Mas não, aí eu falei para ele assim, por que o senhor fala tanto graças a Deus? Ele falou, Patrícia, se Deus não quiser, eu não pego o martelo, eu não consigo segurar o peso do martelo. E hoje eu entendo bem o que é isso, porque tem dias que eu não consigo segurar o copo porque eu vou beber água, né? Então se eu conseguir pegar o copo, graças a Deus. Eu consigo ter essa noção, mas ainda sou muito São Tomé, ainda sou muito materialista. Não materialista no sentido de ganância, mas materialista porque eu vivo no meio da matéria. Aí eu procuro, estou procurando, né? Ultimamente, desfazer das coisas. Porque é um tal de, eu vou comprar isso que é bonitinho. Era muito consumista. Tudo que eu via de bonitinho, de fofinho, eu comprava. Minha casa foi ficando uma miniatura de 25 de março, sabe? Aquelas, tudo que é lembrancinha, tudo que é hino, eu comprava. E
e colocava dentro de casa. Então minha casa tem muito cacareco ainda. E eu tô aos poucos pegando o saco de lixo e enfiando dentro e falando, vai, não quero, né? Chega, é muita coisa para eu cuidar, é muita coisa para eu limpar e eu não tô dando conta. É tudo lindo, maravilhoso, mas eu não quero, né? Lembra o que eu falei para vocês ainda ontem, né? Eu não sei se foi nesse canal, mas eu falei em algum canal dos 3 canais que eu alimento, eu cheguei a falar isso. Falei, eu vou começar a fazer uma reforma no banheiro lá, trocar um gabinete. E eu me conheço. Daqui a pouco é o gabinete, eu vou passar pro quarto. Aí já liguei pro cara da casa de móveis, já falei pra ele assim, dá uma olhada no móvel que eu tenho, pra ver se você consegue um semelhante. Porque o meu tá estourando, verniz, ele tá me dando trabalho. Chega de noite, eu tô dormindo, eu fico escutando, crec, crec, crec. É o verniz das portas do meu guarda-roupa, né? Então, pra mim, isso é horrível. Eu não gosto de coisa assim, né, atrapalhada, quebrada, estragada, eu não gosto. E aí eu já falei, pronto, vou começar pelo gabinete, aí eu já vou lá pro quarto. Daqui a pouco do quarto eu já venho pra esse daqui. Esse aqui eu vou ter que arrancar tudo, pintar o quarto e colocar aqui só uma mesa. Porque aqui era quarto do filho, não tem mais o filho pra morar aqui, não tem o porquê de ter quarto. Essa história de quarto pra visitante, não, minha casa não é albergue. Então, aqui vai virar um escritório, né? Mas aí aos poucos eu vou mexendo e não quero ter essa paranoia de que não, eu tenho uma viagem para fazer, um passeio para fazer, entre o passeio e dar um trato na minha casa, não, vou passear, isso aí é sem dúvida, né? É para ver árvore, é para ver represa, é para ver água, é para ver natureza, eu tô indo, eu tô nessa fase. Já antigamente não, primeiro eu vou terminar tudo que eu tenho que fazer aqui, depois eu vejo isso, eu não tenho tempo para isso. Vai que daqui a pouco eu desligo o telefone aqui, o vídeo, e eu caio duro aqui dentro de casa e morro. Aí eu não aproveitei o que realmente tem que aproveitar, que são as coisas que Deus criou. O que o homem criou só serve para dar um conforto pra gente, né? Mas o que Deus criou é maravilhoso. Ele supre todas as nossas necessidades, porque a energia, e o nosso espírito precisa de energia. O nosso corpo precisa de água, de comida, mas o nosso espírito precisa de energia. E aonde que a gente vai buscar isso? Na criação, na natureza. E tem que saber buscar isso. Não é chegar lá, que nem eu vejo agora, né, na época de fim de ano, o pessoal vai tudo pra praia e chega lá e coloca a cadeira na areia, coloca o guarda-sol, coloca lá uma caixa de isopor e toma cerveja o dia inteiro, não sabe nem aonde mais o cara tá, porque começa a dar risada à toa, acha que aquilo é felicidade, fica esturricando embaixo do sol, fazendo um bife à milanesa na areia e na água, né? Vai lá na água, volta na areia, vira o corpo na areia lá, faz um bife à milanesa do corpo, pega fila para tudo, é aquela coisa pega trânsito, e o pessoal acha que isso é se divertir, né? Isso é estar com a natureza, não. Aí quando sai da praia, larga um monte de lixo na areia lá, porque tem uns porcos ainda que não leva nem um saquinho para jogar o seu lixo dentro do saquinho. Isso não é buscar energia. Eu vou lá para me revigorar. Onde que você está revigorando isso aí? Isso não é passeio. Isso não é um revigoramento do espírito. Isso é bagunça. Aí tem uns que ainda pegam lá música de baixo calão, né? De umas letras que não tem nada a ver com a época. Que nem eu falei, no Natal tinha cara aqui perto de casa que tava com umas músicas que, pelo amor de Deus. Graças a Deus foi por pouco tempo, porque se demorasse muito, realmente, eu não sou de ficar pensando 2 vezes em chamar a polícia e falar, meu, baixa o volume, né? Eu não sou obrigada a ficar escutando as porcarias que os outros querem. Nós não devemos ceder ao mal, nós temos que ser manso, pacífico, como Jesus disse, sim, mas não omisso. O mal só cresce quando o bem fica omisso. Não é arrumar encrenca, não é brigar, ninguém precisa disso. Mas o meu direito vai até onde começa o do outro, né? Se está infringindo o direito do outro, já não é mais o meu direito, eu tenho que parar. E o bem tem que se erguer e falar, opa, aqui é o meu direito, cara. Aqui você já está entrando onde não deve. A música do cara entrar na minha casa já não tem nada a ver. Ele que faça a bagunça dele, o barulho dele lá na casa dele. Na minha, não. Se o som dele está chegando na minha casa, está me incomodando, eu tenho todo o direito de chamar uma viatura, chegar lá e falar pro cara, abaixa. Mas não adianta, a viatura vai embora e vai aumentar de novo. Eu chamo a viatura outra vez. Eu vou chamar as 200 vezes se for necessário. Mas eu não sou obrigada a ficar ouvindo o que o outro está ouvindo, né? Se for uma música, a minha amiga aqui do lado, a minha vizinha, ela escuta música gospel. Eu gosto. Não me interfere em nada, pelo contrário, me eleva. Pode colocar música alta aí. Não está interferindo no meu direito.
Agora, se ela colocasse um funk lá de baixo calão, aí eu falo, não, filha, lamento, você escuta essa porcaria aí sozinho. Então aqui no nosso texto ele está falando o tempo todo isso. O mal só está aumentando porque o bem está omisso. Então o bem tem que fazer prece, tem que se reunir, tem que se fortificar, tem que buscar energia realmente na espiritualidade. Quando a gente começar a fazer a nossa transformação real de valores e princípios, nós estamos nos resguardando para nos manter no planeta Terra, que vai se tornar, que está se tornando, né, um planeta de regeneração. Caso a gente não se resguardar em prece, não estiver atentos à espiritualidade, trabalhando junto com o plano espiritual para o bem, nós vamos ter que partir, né? E como o texto trouxe aqui, que eu fui fazer a pesquisa, que eu fui me corrigir com vocês, o planeta para o qual nós vamos é semelhante à Terra de prova e expiação, e o nome dele é Quirón, né? Então, se vocês quiserem, depois pesquisem na internet que tem já alguma coisa a respeito desse planeta. E aí lá vai ter ranger de dente. Quem quer ir para lá? Eu não sou besta, eu não quero. Vocês querem? Então, o nosso texto aqui, ele trouxe, né, a situação dos planejamentos que estão sendo feitos pela Terra, né, e as visitas superiores que vêm até aqui para nos auxiliar. Mas a gente só sente essas visitas se a gente estiver aberto, se a gente estiver pronto para recebê-las. Muitas das vezes nosso anjo guardião, o coitado do anjo guardião, ele está ali do nosso lado, soprando alguma coisa no nosso ouvido e a gente não quer ouvir. Como se ele fosse um pai e a gente o filho, né? Aqueles filhos rebeldes que não querem ouvir. Eu já falei, quando eu chegar no plano espiritual, o Gabriel vai estar lá com uma luva de boxe para me acertar, porque muita coisa que ele fala eu também não escuto. Faz parte da nossa imperfeição. Agora, porque eu sou imperfeita, eu vou me manter assim? Não, eu sei que eu tenho que mudar, eu vou me vigiar para mudar, né? Isso faz parte do nosso aprimoramento. Não é ser perfeito da noite para o dia, mas é a gente se vigiar para nos tornarmos melhor. E a gente estar atento ao plano espiritual superior que vem dar condições para que a gente se melhore. Mas a gente tem que ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, como Jesus dizia, né? Nós temos que estar atentos ao lado superior, ao lado espiritual. Mas a gente fica atento o tempo todo com matéria, né? Hoje em dia eu tô vendo aí a mulherada tudo. Eu sempre gostei de vestidinho hippie assim, né? Não tô usando muito porque eu tenho que usar uma sapatilha tipo de hidroginástica. Eu não consigo andar mais com sapato, com sandália. Então o sapato que eu uso hoje é uma sapatilha de tipo de hidroginástica, né? Que ela é bem leve e ela fecha bem o meu pé, porque eu não sinto mais os dedos do meu pé devido à poliomielite. Então não dá pra ficar usando esse vestidinho na rua. Aí outro dia eu até perguntei pra uma menina que foi minha aluna e que eu tenho como se fosse uma filha. Eu falei, tá feio esse vestido com esse sapato. Porque eu gosto de usar os meus vestidinhos, né? Mas com esse sapato eu acho que fica tão feio. Aí ela falou assim, não importa o que os outros estão vendo em você. O que importa é que você tá usando aquilo que você gosta, né? Aí eu falei assim, aqui em cima tá tudo certo. Agora lá embaixo eu ainda tô meio desconfortável. Ela falou, não, mas faz do jeito que você achar melhor, que você se sente feliz. Não se importe com os outros, né? Não se importe de ouvir a crítica das pessoas. Elas não vestem a sua pele, elas não sabem a sua história. É só você que conhece a sua história. É só você que sabe da onde você pode, o que você pode, como você pode. Mas ninguém. Não interessa a opinião dos outros, né? Então vista a sua melhor roupa, vista o seu melhor sorriso, dê o seu melhor aos outros. O seu, não o que os outros esperam de você, mas o seu, o que você tem. Cada um de nós carregamos histórias, cada um de nós temos um contexto de vida, temos experiências. E tudo isso, a espiritualidade superior, ela aproveita para o bem. Mas às vezes a gente se retrai perante o mal, perante a opinião dos outros, né? A gente fica muito nessa do materialismo. Será que eu estou bem apresentado? Será que eu... Não se preocupem com isso. Essa menina falou um negócio para mim e é verdade. Não se preocupe com os outros. Se preocupe com você, de você estar bem. A espiritualidade está trabalhando o tempo todo com cada um de nós. Vamos nos preocupar em estarmos ligados à espiritualidade. Isso a gente tem que se preocupar. Aquilo que eles vêm trazer para nós. Agora, o que os outros pensam, deixam de pensar, o que os outros fazem, deixam de fazer, cada um responde por si. Cada um responde por si. Nós temos obrigações enquanto pais, enquanto professor, enquanto, né, pessoas que estão ligados à saúde, à segurança. Nós temos nossas obrigações, mas a gente faz o nosso melhor. E cada um responda por si. Se aquele que está recebendo com bom grado, ele vai se desenvolver e vai ser grato a você.
Se aquele que estiver recebendo não estiver querendo o receber de coisas boas, não é problema dele, é a escolha dele. Como eu falei essa semana, vai chegar um momento que pessoas vão sair da sua vida. Você vai falar assim, nossa, mas aquela pessoa, eu era tão agarrada a ela, de repente ela me largou. De repente essa pessoa não vive mais comigo, não tem mais notícia dessa pessoa. É a separação do joio e do trigo. Nem todo mundo vai terminar essa jornada com você. Nem todo mundo vai recomeçar a outra jornada, a nossa próxima reencarnação, junto com você. As pessoas são rotativas. Os papéis se diferenciam a cada oportunidade. Aquele que hoje é seu marido, na outra encarnação pode vir como sua mãe. Nós estamos vestidos com essa pele, essa carne, mas nós não somos isso aqui. Nós somos espíritos. E os espíritos vivenciam sempre situações com pessoas diferentes. Então não vamos nos apegar àquilo que é provisório, que é só para o nosso aprendizado. Vamos fazer o nosso melhor, mas estarmos sempre ligados àquilo que é a nossa razão, que é a nossa causa, que é a nossa essência verdadeira, que é o plano espiritual. É ali a nossa verdadeira morada, com pessoas, com espíritos que realmente amam a gente, que são do nosso grupo de verdade. O amor verdadeiro, ele nunca, jamais ele vai ser separado. Ele nunca você vai perder, ou alguém vai te perder, se for um amor verdadeiro, se tiver afinidade real. Agora, se as afinidades eram só provisórias, só de aprendizado, em dado momento cada um vai seguir um caminho mesmo, né? É como se fosse a escola. Os alunos começam um ano juntos, mas chega no final do ano, tem aqueles que desistiram das aulas, foram embora. Tem aqueles que vão até o final do ano, mas aí o que acontece? Um vai ser médico, o outro vai ser professor, o outro vai ser policial, o outro vai ser engenheiro. Cada um vai seguir um rumo, vão se separar. Eu me separei de toda a minha turma da época de escola. Reencontrei 2. De toda uma vida escolar, eu tenho 2 amigos de infância. Luciana e Márcio, só tenho esses 2. Porque todo mundo foi para um lado. Em dado momento a gente se reencontrou novamente, porque o amor verdadeiro não se desfaz. E não é aquele amor que está junto o tempo todo, não. O Márcio vive com a família dele numa região de São Paulo, a Luciana vive com a família dela numa outra região de São Paulo, e eu vivo em Itacoaxetuba. Mas graças ao aparelho chamado celular, a gente conseguiu se reencontrar pelo Facebook, pelo Instagram, e a gente se fala bom dia, boa tarde, boa noite, todo santo dia. De longe a gente está perto um do outro, porque o amor verdadeiro nos uniu novamente. Tive tantos professores, mas tantos professores, tantos mestres amados. Eu tenho 2 no celular, 2 que eu falo bom dia, boa tarde, boa noite. O amor verdadeiro nos uniu novamente. Então assim, 2 não, minto, tem 3, que tem um que está no Facebook, que também todo dia manda bom dia para mim. Aí é que tá. Vamos acreditar então que a espiritualidade está trabalhando com a gente para que a gente fique com o nosso grupo verdadeiro. Esse grupo verdadeiro, ele não vai ser dissolvido. Acreditem nisso. Isso vai fazer um bem danado pra gente.